Se me deixar, eu vou atrás, porque eu sei onde vai estar. Eu sempre busco teu perdão, eu estou aqui, não existe mais razão. Você pode acompanhar o Apaixonados por Rádio no seu smartphone. Baixe já o aplicativo grátis na Play Store e procure por Apaixonados por Rádio. No nosso aplicativo você encontra os links da nossa web rádio, site, Instagram e o Facebook. Tudo o que você precisa para estar bem informado em um só aplicativo. Apaixonados por Rádio. Música e informação. Apaixonados por Rádio. Boa noite, gente. Boa noite, boa noite, boa noite pra todo mundo que tá ligado aqui no nosso Apaixonados por Rádio. Muito prazer, eu sou o Adriano Ferreira. Quase cai tudo aqui, mas tudo bem. Rapaz, boa noite, gente. Boa noite, gente querida. Boa noite pra todo mundo. 18 horas pelo horário de Brasília. Pela primeira vez estamos fazendo uma live neste horário, né? Porque hoje o nosso convidado 5 horas na frente, então vamos lá! Chamar ele já logo de cara aqui. Boa noite, Léo. Boa noite para todos aqui que estão entrando já na nossa live. E bora lá! Fala, Igor. Boa noite! Fala aí, Adriano. Beleza? Pô, cheguei pontual aqui, hein? Oh, legal. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite aqui do Apaixonados por Rádio. E diretamente da Alemanha. Tá frio? Tá primavera? Como é que tá aí? Pô, eu que agradeço, né, cara, o convite. Só participa gente fera aqui. E aqui na Alemanha, pois é, aqui a gente tá no verão. E essa semana tá meio esquisito o tempo aqui. Tá meio chuvoso. 15, 16 graus. Não é muito cara de verão aqui, porque o verão realmente chega a mais de 30, aqui 32, 34 graus, tranquilamente. Legal, cara. Bom, como estamos, para você já é noitão aí, quase madrugada, não vamos perder tempo não, com o nosso papo, e queria que você me contasse aí como é que foi a tua paixão pelo rádio. Tranquilo, cara, tranquilo. Eu tô aqui com tempo agora, obrigado por ter começado mais cedo aí, né, por causa do fuso horário. Aqui já são 11 horas da noite, no Brasil 18 horas. Cara, minha paixão por rádio, começou com 13 para 14 anos, mais ou menos. 13 para 14 anos eu passei a ouvir não mais as músicas das rádios, mas a forma com que o locutor falava, as vinhetas, os programas, até o break comercial para mim tinha assim, um negócio diferente, que os outros colegas de escola ou da mesma idade na época, eles se interessavam em ouvir música, e eu me interessava em ouvir todo o resto por trás da música. E além, claro, né, fitinha cassete, gravando lá o tempo todo as músicas, torcendo pro locutor não fazer a cabeça na música. Mas aí você gravava os comerciais também lá, na fita cassete, ou só gravava as músicas lá? Não, na época eu gravava só as músicas mesmo. Eu gostava eu me interessava e gostava de ouvir os comerciais e os locutores e tudo, mas eu não gravava, eu só gravava as músicas. Tá aí uma boa pergunta, por que eu não gravava os locutores, né? Eu teria um arquivo muito interessante hoje. Eu fazia isso, cara, eu gravava tanto as músicas como os locutores. Comercial não, comercial eu não gravava. Até que hoje eu tô desfrutando dessas gravações que eu tenho hoje, né? Hoje
boa parte dessas pessoas que eu gravava são meus amigos e minhas amigas de rádio. Poxa, que legal, vale ouro esse material aí, hein? Esse material vale ouro. Vale ouro. Quais foram as rádios aí que você passou? Como é que foi até você trabalhar em última rádio Cara, aqui no vamos Brasil? começar. Vamos começar do zero. A minha história é a seguinte: eu comecei a ouvir rádio com 14, 15 anos, de uma maneira diferente, e pensei, cara, é isso que eu quero trabalhar. Só que eu era uma pessoa muito tímida. Eu era uma pessoa tímida e Dois. nunca me imaginava falando no microfone, nunca me imaginava entrando no ar, essas coisas todas. Até que um dia, com 15 anos mais ou menos, ou talvez até 14, eu, eu falei, eu preciso dar um start, eu preciso começar de alguma maneira, eu preciso perder o medo. E foi engraçado que foi uma decisão só minha, assim, não tinha ninguém na família, nem nada que tivesse trabalhado com comunicação de uma maneira geral. Então eu nunca tive isso no ambiente familiar. Então foi um start meu. E aí eu procurei uma rádio, na verdade era uma rádio pirata, né? Mas a gente falava rádio comunitária, não tinha rádio comunitária naquela época ainda, era rádio pirata mesmo. E aí eu fui numa rádio pirata e pedi para fazer um horário. Eu falei, queria apresentar um programa aqui. E eu sou de Sorocaba, morei a minha vida toda em Sorocaba e aí fui num bairro assim de periferia em Sorocaba que tinha essa rádio pirata que pegava no rádio lá em casa. E aí eu comecei a fazer um horário no sábado. E dessa rádio eu pulei para uma outra, num outro bairro, tinha um horário maior lá, pegava o sábado à tarde para fazer horário. E aí eu tomei gosto pela coisa e também comecei a perder um pouco essa timidez que eu tinha. E até que um dia naquela época eu era muito ouvinte da Transamérica, que tinha em Sorocaba. Eu era ouvinte da 89 FM em São Paulo, a Rádio Rock. E para ouvir 89, eu morava num prédio, num condomínio, e para ouvir 89 eu tinha que instalar uma antena no topo do prédio para conseguir pegar a rádio de São Paulo. É igual eu aqui. E Fiz isso então, também já. parece que as Antena, histórias são quase sempre iguais, né? a antena de caminhão, coloquei. Dizem que é mais forte. Não Ah, sei é? se é verdade isso, né? Eu também, eu sempre ia nas lojas de casa de antena e falava, eu preciso da melhor antena para FM aqui. E aí sempre me indicava uma antena. Ou era aquela, como chama, espinha de peixe, que chamava, depois tinha aquela circular. Eu sei que Não, eu instalava, meu era pra cima. sei. E eu sei que eu sempre instalava uma antena diferente, a cada X meses eu instalava uma antena diferente para pegar melhor. E aí eu ouvi 89 e era assim a rádio dos meus sonhos trabalhar no 89. E num certo dia, tô eu fuçando o dial de Sorocaba, até que eu ouço em 103.9 a retransmissão da 89 de São Paulo, da Rádio Rock. Eu falei, meu, deve ser alguma rádio pirata transmitindo. E continuei ouvindo. E todo dia estava no ar, às vezes saía do ar, aí eu ficava meio em dúvida. Até que um dia eu ouvi alguma chamada, alguma vinheta falando da chegada da 89 em Sorocaba. Cara, eu com 15 anos de idade eu pirei naquilo. Eu falei, não acredito, 89 em Sorocaba. E na época, o primeiro horário que foi feito por um locutor na 89 de Sorocaba foi o Sandro Anderson, que era locutor da 89 de São Paulo. O Sandro Anderson, já falecido, um grande locutor, e ele foi o cara que fez o primeiro horário na 89 de Sorocaba. E aí eu pirei, cara, vidrei. E eu era daquele ouvinte que ligava na rádio o tempo todo, eu queria participar dos programas, concorria a CD, e até ganhei CD lá, ganhei, até hoje tem esse CD ainda guardado, o CD do Bush. Então, foi ali que eu comecei a ter mais contato com o rádio profissional. E
como eu era aquele ouvinte mala de ficar ligando na rádio o tempo todo, Era eu o que eu ia comecei a perguntar. fazer um pouco. É, é. Eu acho que muita gente já contou uma história parecida aqui, né? De, Sim, eu era mala de rádio. sim, E sim. aí, eu era aquele cara mala de rádio e comecei a fazer amizade com os locutores. Quer dizer, pelo menos pro meu ponto de vista era amizade. Pro ponto de vista dos locutores, talvez eu era o cara mala que, putz, não, o Igor de novo, não. Então, aí, na verdade, tinha um cara, pelo menos, talvez mais gente, mas com um cara foi quem eu fiz mais amizade e que eu realmente senti que ali a pessoa estava acreditando em mim e falou, pô, esse moleque aí tem jeito pra coisa. E ele começou a me dar atenção. E foi o William Mayer, grande William Mayer, locutor. Atualmente ele não está mais no ar como locutor, mas ele grava todas as chamadas da 89, ele cuida da parte do site do 89, da parte de jornalismo, se eu não me engano, atualmente na Rádio Rock. E na época ele era coordenador da 89 de Sorocaba. E aí ele começou a me dar um pouco de moral e ele falou, cara, escreve umas notas musicais. Naquela época a gente fazia isso, escrevia notas musicais ainda. E não tinha internet. Não tinha Google para você pesquisar qualquer coisa no site. Quer dizer, até tinha internet, mas era, cara, era um negócio ainda muito começo, sabe? Era internet de escada, não tinha uns sites assim especializados que você podia olhar o tempo todo. Então o que eu fazia naquela época, eu comprava a revista Showbiz e assistia MTV o dia inteiro. Ele falou, escreve umas notas musicais e manda para mim. E aí eu fiz um compromisso com ele, na verdade ele me forçou, ele falou, só que eu quero que você escreva, não lembro mais, mas sei lá, 10 notícias por semana para mim. Eu falava, caramba, como é que eu vou escrever 10 notícias por semana? A revista Showbiz saía, sei lá, a cada 15 dias ou uma vez por mês, uma coisa assim. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Aí assistia MTV o dia inteiro, ficava ligado e conseguia escrever as notas. E aí, com isso, eu fui começando a entrar na rádio. Ele me deu essa chance, essa oportunidade. Um dia ele falou, vem fazer um estágio aqui, você tá afim? Putz, cara, a rádio dos meus sonhos. Na Eu hora. gostava de rock pra caramba naquela época. Eu falei, tô dentro, né? E fui fazer estágio, cara. E esse foi meio que o meu começo. Então, eu comecei como estagiário no 89 lá em Sorocaba. Depois o William, a Kátia Soares, eles me deram uma super atenção, os outros autores lá, e me ensinaram a editar. Aí eu comecei a editar comercial, comecei a editar vinheta. Depois, em algum momento, eu passei para o ar. E aí foi ali que tudo começou. Então eu comecei fazendo finais de semana, e um dos primeiros programas que eu fiz na 89 foi o Rock and Roll Party. Não sei se ainda existe o Rock and Roll Party, eu acho que não existe mais. E na época era apresentado em São Paulo pelo Roberto Reis, que era pra mim uma puta referência, cara. O Roberto Reis pra mim era o cara assim que eu adorava ouvir, que tinha um puta gás pro sábado à noite. E aí eu usei ele como referência nesse meu começo de rádio. Que legal. E dali Da foi, 80. cara. Daí você foi com as outras emissoras que você passou. Resumindo. Putz, olha, resumindo, foi assim, a minha carreira em rádio, cara, nem foi assim tão extensa, mas ela foi muito, muito forte, muito ativa, eu tive muita sorte. Eu caí em rádios assim que, cara, trabalhei com os melhores profissionais de São Paulo, então trabalhei em grandes rádios em São Paulo e Campinas e toda a região metropolitana ali. Então, foi um curto tempo, acho que eu tenho ao todo aí, sei lá, 16 anos de rádio, mais ou menos. O que é Caramba. pouco, se você com certeza já falou com gente aqui que tem 20, 25 anos de rádio e tudo mais, né? Então não foi muito tempo, mas foi muito forte, foi muito marcante, porque depois da 89 eu cheguei a fazer alguns meses da Ternura FM em Tatuí, que foi meio que só foi só uma pulada assim pro interior, porque logo depois em janeiro de 2001, eu até olhei minhas carteiras de trabalho hoje, antes do papo aqui, para eu relembrar as datas, mais ou Vamos menos. passar vergonha. Em janeiro de 2001, cara, eu realmente entrei na Mix em São Paulo. E
trabalhei nada mais, nada menos com um cara que todo mundo que é de rádio conhece e, né, é o Marcelo Braga, Oh. que para mim foi um sonho que, cara, na época eu não consegui entender, porque eu fui fazer teste totalmente descomprometido. Então eu cheguei lá, falei, meu, não tenho o que perder. Eu tava fazendo a rádio lá em Tatuí, a Ternura. Eu falei, não tenho o que perder, vou lá, faço o teste, mas, meu, tem cara fera pra caramba fazendo teste lá, e realmente tinha. Depois eu soube que tinha, assim, na época era a Eliana Schuff, que separava e selecionava os locutores meio que para uma bateria de testes, né? Ela ouvia, fazia uma pré-seleção e chamava o pessoal. E depois eu descobri que tinha, assim, 40 locutores, assim, que estavam nesse. Uns muita 30 gente. locutores, 30 locutores, uma coisa assim, foram lá fazer teste. E de repente, um dia toca o meu celular e a Eliana fala, Igor, tá interessado? Falei, tô aí amanhã, tô pegando o ônibus agora, se quiser. E, e eu tinha acabado de completar 18, se eu não me engano, ou ia completar 18, uma coisa assim. Uhum. Então, eu dei sorte. Aí fui para Mix, da Mix eu fui para Clipe FM em Indaiatuba, cheguei a coordenar um tempo a Clipe FM, fui para Educador FM, Grupo Bandeirantes em Campinas. De lá eu fui para Jovem Pan em São Paulo, fiquei 2 anos na Jovem Pan. Aonde te ouvia? Foi lá, né? Aliás, eu acho que eu te conheço daquela época. A gente nunca conversou muito, mas eu acho que o teu projeto de Orkut? Apaixonados por Rádio já começou no Orkut, né? Não, a gente se tinha no Orkut, mas eu não tinha o projeto ainda. Eu fui ter o projeto só no Facebook. Ah, entendi. Entendi. Porque eu lembro de você de alguma maneira já naquela época de Jovem Pan mesmo. Rapaz, Jovem Pan pra mim foi minha rádio na adolescência. Foi a Jovem Pan. Na É, tua época. Tô velho pô, já, meu. sensa- sensacional, cara. Sensacional. Foi. E assim, foi um curto tempo na Jovem Pan, foram 2 anos, mas também foi muito marcante, cara, porque eu fiz muita coisa na Pan, nesses 2 anos que eu trabalhei lá. E só fiquei 2 anos porque eu quis ficar 2 anos, porque eu cansei de trabalhar na pauleira, de morar em Sorocaba e viajar todo dia para São Paulo. E eu vou explicar também por que todo dia para São Paulo, porque no começo, quando eu entrei na PAN, eu comecei fazendo folga lá. E quando você faz folga na PAN, cara, na Jovem Pan eram 3 horários no mínimo. Na Mix era uma mata. Na Mix, quando eu fazia folga na Mix, eram 2 horários no final de semana. Depois, na Mix, eu passei a fazer titular na rede. E aí, aliás, se eu não me engano, acho que eu fiz a inauguração da rede. Não foi o primeiro horário, mas foi o segundo horário do dia que eu fiz. A gente inaugurou a rede da Mix para Avaré, se eu me lembro bem. Mas voltando para a Jovem Pan, na Jovem Pan eram de 3 a 4 horários no final de semana. A Tina Roma fazia escala, era gente boníssima pra caramba, Tina. Ela fazia escala assim, sempre perguntava, Igor, dá pra você fazer esse horário? Tem como? Vai ficar Aquele muito em cima, jeitinho muito dela, apertado, né? você vem de Sorocaba. Sensacional, cara, sensacional. Aliás, toda a equipe da Jovem Pan, cara. A equipe da Jovem Pan, eu falei esses dias com o Serginho Brale, acho que você conhece também o Brale. Falei com ele aqui, meu E amigão. Então, e o Serginho Brale, a gente estava conversando, a gente falou, cara, a Jovem Pan era uma puta época, porque a equipe era uma equipe, cara, que não tinha negócio de puxar tapete, um querer ferrar o outro, não existia isso na Jovem Pan, cara. Então, foi uma Eu acho que equipe era assim. você, o Serginho, a Tina, a Thelma, acho que já tava nessa época, né? Uhum. A É, Thelma entrou quando eu já. Entrou acho que no meio do caminho, eu tava lá já, e aí acho que entrou a Thelma, se eu não me engano. A gente tinha Rafael Piscina, que hoje virou Mega Piscina. Star, tá na TV Band. Tá estrela. A gente tinha o Marcelo Café. Ô, meu, tudo bem com você? Jovem Ô, Pan meu, 5,9, Marcelo Café por aqui. agora toca pagode, agora tá na Band. Exato. Então, cara, era uma equipe incrível, cara. Alex Gonçalves, Banana, Pô, putz, timaço, hein?
Timaço, cara, timaço. E assim, e aí na Jovem Pan eu digo que foi intenso porque a gente, eu fazia os horários no final de semana e em algum momento surgiu o projeto da Classic Pan. Não sei se você lembra desse projeto. Lembro. Essa, essa foi a segunda tentativa do projeto Classic Pan. A primeira eu nem estava lá ainda. A primeira faz muito mais tempo. E a segunda tentativa foi quando eu estava lá. Que aí o Tutinha tentou mais uma vez esse projeto da Classic Pan naquela época. Eu lembro que a gente tinha duas praças. Essa eu posso dizer que eu realmente inaugurei. A gravação da inauguração, inclusive, para quem quiser conferir, tá? Eu coloquei acho que no SoundCloud ou no meu YouTube, uma coisa assim, acho que no meu YouTube eu coloquei. E então, cara, você imagina o que acontecia? Eu fazia, durante a semana, eu fazia Classic Pan, e final de semana eu fazia Jovem Pan São Paulo e Rede. E um horário ainda na Classic Pan. Caramba. Então, Isso quando não sobrava, isso porque quando não sobrava os dois estúdios pra você, né? Não sei se você chegou a fazer isso. opa, os três, por causa da Classic Pan, os três, cara. Ai, Jesus! Teve Caramba. momentos que eu cheguei a fazer os três. Foi pouco, confesso que foi muito pouco quando isso aconteceu, mas dois estúdios direto acontecia, porque tinha a rede para cuidar e ao mesmo tempo eu fazia Classic Pan também. Como é que você Então, fazia? Calculava na cabeça o tempo das músicas pra virar? mais ou menos, mais ou menos. Sempre dava uma corridinha. Caboclo lá. Não dava para furar a programação, que a programação já vinha toda feita, mas a gente sempre, como na Classic Pan, tinha uma locução um pouco mais espaçada, então dava para conciliar. Então eu corria de um estúdio para o outro, e literalmente corria. Você via o Igor correndo, quem trabalhava na Pan naquela época me via correndo de um estúdio para o outro, cara. Coisa louca, coisa louca. São Silvestre. Então foi muito São intenso, Silvestre. Foi uma coisa muito, muito intensa ali na Jovem Pan e foi muito legal, cara. E esse projeto da Classic Pan, eu acho que inclusive depois, eu não lembro se continuou ou não, mas toda essa loucura aí casou com uma época em que abriu um espaço, abriu um horário à noite na rede. E com isso o Serginho Brali foi convidado a fazer esse horário fixo que o Serginho Brali fazia, eu acho que à madrugada em São Paulo. E ele foi convidado a fazer esse horário fixo na rede à noite. Às 8. E com isso abriu o horário da madrugada. E na época éramos, acho que 4 folguistas, JB, Rafael Pessina, JB, Rafael Pessina e eu e o Ricardo Rio. Então éramos 4 folguistas ali na Jovem Pan. E aí surgiu essa opção de eu fazer a madrugada em São Paulo, mas cara, eu já estava tão cansado com tudo isso que aí eu falei, eu realmente abri mão, eu falei, madrugada não tô afim, vou continuar fazendo folga. Aí o Pessina pegou a madrugada para fazer. Rafael Pessina, que para ele também era muito mais fácil, mora em São Paulo, não tem problema nenhum. E eu acabei, nessa época da Jovem Pan, eu acabei me envolvendo com outro projeto interno na Pan, que o Emílio, ele gravava chamadas na rádio. Sim. E algumas vinhetas na rádio. E essa época estava rolando o projeto do Pânico na TV. Já tinha começado esse projeto do Pânico na TV, e aí na época o Marcelo Eduardo, coordenador da Rede Jovem Pan, ele falou, Igor, eu não consigo mais gravar com o Emílio, ele não tem mais tanta disponibilidade, e eu acho que você grava bacana, você quer gravar pra gente? Eu falei, lógico, né? Vamos lá. Então eu passei a produzir algumas coisas junto com o Pazinha, e gravava chamadas, e gravava algumas vinhetas, e a gente começou a abastecer vinhetas para as afiliadas da Pan também, vinhetas sazonais, de verão, vinhetas de férias, essas coisas. Eu comecei a participar um pouco mais dessa parte criativa da rádio. E para isso eu ia pelo menos 2, 3 vezes por semana, durante a semana, conciliando com as folgas e com Classic Pan e tudo mais, e também ia para São Paulo.
Então tava muito desgastante para mim, cara. E aí voltei fui para minha segunda volta para o Grupo Bandeirantes em Campinas na Educadora. E aí, depois dessa segunda volta, eu vim para a Alemanha, morei um ano aqui na Alemanha. Foi meio que o meu teste, meu piloto de morar fora do país, de morar na Europa. E aí, quando eu voltei, depois desse um ano de Alemanha, eu voltei para o Grupo Bandeirantes em Campinas e voltei de novo para a Educadora e para a Nativa. E aí eu participei na Educadora de um projeto muito legal também, que foi para mim essa terceira passagem no Grupo Bandeirantes em Campinas foi para mim a melhor fase de educadora que eu tive, porque eu não fazia só um horário, eu também participava 100% da parte criativa da rádio. Então eu fazia toda a parte plástica que vinha da Real World, então eu participava de toda essa criação da área artística, e o Gustavo Pinheiro, que era o diretor, até hoje ainda o diretor lá das rádios do Grupo Bandeirantes em Campinas, ele falou: Igor, venha, eu quero você nessa parte de criação, para você ser um braço ali do Fabinho Granja, que é o coordenador da Educadora, e para uma questão de composição de salário, você faz um horário no sábado de manhã na Nativa. E para mim foi uma experiência muito legal fazer Nativa, cara. Nativa Campinas. Eu tinha feito um pouco... Nativa Campinas. E para mim foi uma experiência muito legal, porque eu só tinha feito um pouquinho de rádio popular na Ternura FM de Tatuí, logo depois da 89, né? Ainda era muito novo e tudo mais. Então, quando eu fui para a Nativa, conciliando ali com a Educadora, foi um projeto que eu gostei bastante de fazer, porque eu atingi um público completamente diferente, fazer uma locução completamente diferente, e então foi uma época muito rica para mim também, cara. Então somou mais para bagagem. Aliás, a Verônica falou outro dia, né? Você estava fazendo uma live com ela, eu estava assistindo aqui, ela comentou. A Verônica ela era minha assistente de estúdio nos horários em que eu fazia, pelo menos alguns dos horários que eu fazia, que tinha revezamento com outras pessoas. E aí eu botava a Verônica para falar. Então ela falava de horóscopo, ela falava do prêmio do ouvinte, alguma coisa assim, a gente sempre inventava para que ela entrasse no ar. E eu achei super legal, quero agradecer a Verônica por ter lembrado disso e reconhecido também. VV foi uma grande surpresa para mim, que quando eu criei aqui o Instagram do Apaixonados por Rádio, eu fui procurando todos os locutoras de todas as rádios, aí eu fui ouvir um dia ela. Rapaz do céu, ela manda muito bem no ar. Ela é perfeita no ar, uma voz limpa, perfeita, assim. Uhum. Eu acho ela muito é super legal, carismática. Carismática, simpática, foi muito gentil com a gente quando a gente fez a live. A Verônica é sensacional, uma pessoa que eu gosto bastante também e torço pelo sucesso dela. Bom, você falou aí de uma pessoa que você já se espelhou, que foi o Roberto Reis, aliás, novo diretor artístico da Rádio Transamérica de São Paulo. Essa semana ele colocou lá no Facebook dele. E teve mais gente que você escutava e se espelhava, ou só foi ele mesmo? Teve, com certeza. O próprio William Mayer, não sei se você conhece o William, mas o William também tem uma trajetória no rádio muito bacana. Ele começou no interior de São Paulo, aí ele coordenou 89 em Sorocaba, depois ele ficou muitos anos na Nova FM em São Paulo, como locutor do Radar, se eu não me engano. Ele coordenou o projeto da Mitsubishi FM, do Grupo Bandeirantes também, e foi muito bom. Era uma rádio que eu adorava ouvir, cara, era muito legal. Eu tava na Alemanha nessa época, eu falava: putz, William, eu vou voltar pro Brasil, quero trabalhar com você na Mitsubishi, cara. Mas aí o projeto acabou, infelizmente. E hoje, como eu disse, ele tá no 89. Então o William, pra mim, foi uma grande inspiração também, cara. E é claro, né, acho que todos os grandes, assim, o Marcelo Braga, o Marcos Braga, são pessoas que eu sempre me espelhei, que sempre foram super legais comigo. Mas eu acho que, assim, o meu estilo de locução mesmo sempre foi mais puxado pro Roberto Reis, mais porra louca, assim, no ar. Eu não sei como é que tá o Reis hoje em dia, faz tempo que eu não ouço, até porque ele fazia Disney FM, e a Disney já era uma locução mais suave.
Era conversada. A Disney já era uma locução mais suave, e aí, na época do 89, ele fazia uma locução bem pra cima, bem porra louca. Eu gostava pra caramba e sempre me espelhei nesse tipo de locução. Ana Paula, apresentadora, tá aqui, tá com a gente também. Um Ana abraço. Paula! Cara, Ana Paula, sensacional. Obrigado, Ana, por você estar aqui. Perguntou que Ana oração Paula. aí. Então, Ana, aqui são 11h30 agora. A gente está 5 horas na frente do Brasil em horário. Você deve estar 5 horas para trás ainda, talvez, não sei. Se bem que acho que a minha está em 6h30. Miami, né? Ah, não, 6h30, tá em isso. Miami. Então, a Ana Paula, cara, é outra locutora sensacional, formidável. E a Ana Paula, eu quero contar essa história também, cara. Eu ouvi a Ana Paula, se eu me lembro bem, na Transamérica. Eu era muito novo, 12 anos de idade, mais ou menos, 13 talvez, e eu ouvi a Ana Paula na Transamérica. E eu era muito fã da locução dela, eu adorava a locução da Ana Paula. E era uma voz que sempre me cativou. E daquele momento em diante, eu meio que tentei, da melhor maneira possível, seguir os passos da Ana Paula, aonde ela estava, em qual rádio ela estava. Como ela, em algum momento, não estava mais numa rádio de transmissão nacional, ficou mais difícil. E um certo dia eu descobri que ela estava trabalhando numa rádio gospel em São Paulo. Não sei mais o nome, não lembro mais nem exatamente onde era. Eu sei que nessa época eu ainda não trabalhava em rádio, e eu lembro que eu fui até essa rádio em São Paulo, né, eu era, sei lá, tinha uns 14 anos talvez, 13 para 14, não sei, por aí, sou ruim de data. E aí eu fui até essa rádio em São Paulo e fui visitar a Ana. E muito tímido naquela época, né? E eu não sei nem se ela lembra disso, acho que ela não lembra disso, mas eu fui visitar ela na rádio e cheguei tudo tímido, não sabia o que falar e tal. Eu falei, não, só vim visitar você aqui, falar um oi, porque eu acho legal o seu trabalho e tal. E depois eu só fui reencontrar a Ana Paula quando eu estava na Mix, já fazendo já estava fazendo a rede, ou tinha acabado de inaugurar a rede, e o Marcelo Braga estava procurando mais locutores para fazer esse projeto. E aí um dia encontrei com a Aninha na escadaria ali do prédio da Gazeta, que ela tinha ido lá conversar com o Marcelo também, para ver se rolava de ela fazer a Mix. E aí eu conversei com ela também, e eu acho que eu contei essa história, ou acho que eu falei que eu era ouvinte dela, alguma coisa assim. Ela falou que Então, achei que você me achou na Jovem Pan. não, não, Ana, foi na Mix, foi na escadaria da Mix. Eu já estava trabalhando na Mix, e aí você tinha ido lá falar com o Marcelo, e foi lá que a gente se encontrou. Então, cara, Ana Paula, locutora excelente, apresentadora de TV fenomenal, tem conteúdo dela no YouTube. Então, essa propaganda eu faço com muito orgulho, com muito prazer, porque gosto muito do trabalho dela. E é uma pessoa sensacional também. Ana Beijão, Paula, Ana. se a Ana Paula quiser uma hora aí, a gente pode fazer uma live com você, viu, Ana? A gente tá espaço aberto aqui, viu? O convite tá feito. Boa, boa. Ana Paula também tem muita história para contar, viu? Ana Paula também tem muita história para contar. Trabalhou com só gente grande também. E qual foi o momento mais marcante aí? Aliás, antes dessa pergunta, como é que você foi parar aí na Alemanha, rapaz? Então, os meus, eu cresci com os meus avós que depois da guerra foram para o Brasil, né, fugiram para o Brasil, e eu cresci com os meus avós. E aí eu sempre tive essa vontade como eu cresci nessa cultura meio alemã, assim, eu sempre me senti mais alemão do que brasileiro em muitos momentos da vida. E aí eu sempre quis ir, cara. Eu sempre falei, um dia eu quero morar na Alemanha e tal. E foi por isso que rolou isso. Então, em 2010 foi a primeira vez que eu vim pra cá. Fiquei de 2010 até 2011, fiz esse test drive aqui na Alemanha. Falei, pô, legal, volto pro Brasil, fico no máximo 4 anos e venho com mala e tudo pra Alemanha.
E esses 4 anos não rolaram, foram 2. Foram 2 anos, eu não aguentei mais ficar no Brasil e vim embora, cara. Ah, e eu esqueci de falar no meu caminho também, teve a Dumont FM, que foi uma rádio sensacional também, cara. Trabalhei também na Dumont FM, coordenei o marketing, a promoção lá, fiz horário na Dumont. Foi também uma experiência muito legal, um pessoal muito querido lá na Dumont também. A dona Lídia, que é a dona da rádio, e o Juninho, também dono da rádio. Muito gente boa. E uma rádio boa também. Só. Uma rádio boa. É. A gente realmente foi nessa época em que a rádio estava com um projeto de torre nova, de pegar mais mercados, né? Então foi quando eu saí da educadora e fui para Dumont, foi antes de eu vir para a Alemanha aquela primeira vez em 2010. Acho que eu fiquei de 2009 a 2010 lá. Como é que é a rádio da Alemanha aí? Como é que é a AM, FM, a rádio web? Como é que é o... Eu lembro que escutava uma rádio web aí da Alemanha, rapaz. Faz tempo que eu não pego ela. Era uma rádio flashback. Eu não vou lembrar o nome dela. Era muito boa, cara. Um streaming, o som era bem pesado. Era só flashback mesmo, uns 80, 90. Uhum. E algumas atuais aí, na época quando eu estava ouvindo, né? Mas era uma rádio muito boa. Como é que é as rádios aí na Alemanha? Eu virei ouvinte de rádio, né? Então, eu agora realmente... O último projeto que eu participei foi da RF Mídia, o ano passado, fazendo uma cobertura sobre o Covid aqui na Europa. Foi a última vez que acho que a minha voz rodou no Brasil aí, porque a RF Mídia atende muitas rádios. Eu acho que nesse projeto eles nem cobraram nada das rádios que queriam entrar, que queriam veicular esse material jornalístico, né? E a Ana Paula, inclusive, participou também desse projeto. Então, ano passado foi a última vez. Então, eu me considero que eu passei a ser realmente um ouvinte de rádio. E aqui na Alemanha, totalmente, né? Que eu nunca trabalhei em rádio. Conheço um locutor aqui, tenho contato com ele, mas eu nunca trabalhei em rádio. E as rádios aqui são FM e digital. Digital é o DAB. Então, tem muita opção, cara. As rádios aqui, elas são mais conversadas, elas não são aquele estilo pauleira que tem no Brasil ou nos Estados Unidos, locução para cima, rápida e tudo mais. Então, é uma locução bem lenta, bem conversada. Tem muita falação assim também, então tem muita comunicação. Fala um pavor mesmo, é verdade. O mais interessante é que a maioria das rádios, mais ouvidas aqui na Alemanha são rádios que têm muito flashback na programação. Então, inclusive, aquilo que a gente chama de rádio jovem no Brasil, onde você pega, vou citar o exemplo da Educadora, até que a Educadora toca bastante flashback se comparar com outras rádios desse estilo ditas mais jovens, né? Mas vamos pegar a Dumont. A Dumont toca talvez menos flashback. E aqui, esse tipo de rádio são as rádios também de maior audiência, mas elas tocam muito mais flashback na programação. Então é uma rádio mais agradável de se ouvir. As rádios daqui são mais agradáveis como ouvinte. Elas repetem menos músicas, elas tocam músicas que a gente chama de música para causar o efeito surpresa, que é aquela música que você fala, putz, essa música, e aí você associa essa música com alguma lembrança, alguma coisa do teu passado, né? Então essa música surpresa na programação vem muito mais frequente na programação das rádios daqui. E por ter o digital, também tem muita rádio segmentada. Então as rádios, principalmente no digital, tem uma lista gigantesca de emissoras. Então você está no carro, você vai para o digital, você tem muita rádio e por isso você tem muita segmentação. Então tem rádio só dos anos 80, tem rádio só de música country, tem rádio só de música... aqui,
para efeito de comparação, o sertanejo do Brasil, o sertanejo mais raiz, tem aqui também, né? Então, o DAB Toca permite música brasileira isso. aí ou não? Eu acho que o meu fone de ouvido caiu o áudio aqui, né? Mas estamos te ouvindo perfeitamente. Ah, então tá bom. Então tá ótimo. Então acho que eu nem preciso mais do meu fone. Dura pouco essas baterias desses fones, né, cara? Deus me livre. Cara, tava cheio. Tava cheio. Enfim. Eu não sei nem se Então, acabou ou se ele só desconectou. não, mas só tem uma pergunta aqui do Donizete Oliveira. Ele está perguntando sobre o Reginaldo lá de Educadora, se você já trabalhou com ele, se você conheceu ele. Sim, claro, o Reginaldo. Opa, o Reginaldo tem o contato até hoje. O Reginaldo tá na Austrália também. Resolveu largar essa vida de rádio e foi pra Austrália. E tenho contato com o Reginaldo até hoje. Gente boníssima, um excelente locutor também. Todos os meus elogios pro Reginaldo, que faz a diferença. E eu acho que o legal são essas pessoas, esses locutores que fazem a diferença, sabe? Que saem do padrão. Eu sempre gostei de locutor de rádio que sai do padrão. E Julinho Mazei é um cara que sempre fala isso. Fala, meu, o rádio precisa disso. O rádio precisa dessas pessoas que saem do arroz com feijão, sabe? E para sair do arroz com feijão também não é um negócio muito fácil, não. A chance, a margem de erro é muito maior. Então, tem emissoras, e aí eu cito, por exemplo, a Jovem Pan deixava você fazer do jeito que você quisesse praticamente. Claro, existiam regras, existia um formato, um padrão, mas como as pessoas que estavam na Jovem Pan eram muito experientes, então era um negócio que o coordenador da rádio podia largar. Deixa e faz do seu jeito. Se tiver alguma coisa para endireitar ou que não está muito legal, essa mensagem chegava até a gente. Tocava o telefone lá, independente do horário, o telefone. Ô meu, pelo amor de Deus, meu. Recebi ligações do Tutinha, mas não foi para reclamar, não. Ah, O Tutinha, uma época, ele ligava pra gente lá no estúdio da Rede e no São Paulo. Ele tava com um projeto, cara, talvez você lembre o nome. Era um projeto de download de músicas de algum site que ele tinha. não era o vírgula? Vírgula, submarino. Era atrelado com o vírgula, era atrelado com o vírgula, mas não era o vírgula. Tinha um projeto que eu não lembro mais, que era de download de música. Eu E, cara, lembro. nessa época... Nossa, você foi longe agora, bicho. Rapaz. Download de música, ó, o que era negócio antigamente. Era R$ 33 de alguma coisa pra baixar, uma coisa assim, né? Isso aí. E, eu não lembro o nome. o Samuel falou aqui Caboing, mas eu não era o Caboing, não. Era um outro projeto. Mas tanto faz o nome. A questão é que o Tutinha ligava nessa época, cara, ele infernizava a nossa vida. Porque ele ligava lá, ô meu, você já falou o nome do projeto, não sei como chama o projeto. Ô, você já falou do tal projeto aí? Pô, Tutinha, vou falar aqui. Então, tô ouvindo aqui, meu, quero ver se vai falar mesmo, meu. Matheus está te perguntando aqui sobre as rádios daí se toca músicas brasileiras. Toca, por incrível que pareça, mas não Anitta? as atuais. Não as atuais. Toca umas músicas antigas, cara. Sabe, Gustavo Lima, essas coisas que viraram hit mundial em algum momento. Esses hits mundiais no momento. Semana passada eu ouvi numa rádio aqui Vanessa da Mata. Faz tempo que não faz sucesso. Então tem coisas assim que rolam aqui, mas é bem esporádico também, né? Então tem uma outra coisa que toca aqui sim, Matheus. Principalmente, acho que o pessoal pegou muito quando teve a Copa no Brasil. Então as músicas daquela época, que lançaram naquela época, são essas músicas que até hoje o pessoal ainda canta aqui. O Ai Se Eu Te Pego. Ah, essa tocou muito por aí mesmo. E toca, né, na verdade. Ana Paula tá falando tchau pra nós. Tchau, Ana. A gente se vê por aí, Ana. Tchau, Ana. Obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Em breve a gente vai fazer live.
Pode Tem uma falar. história do Tutinha pra contar, cara, que é... Quando eu tava fazendo a Classic Pan, nesse projeto tava o Bob Fernandes, o Léo Miller, eu tava fazendo e tinha mais alguém, eu não vou lembrar o nome, mas também é locutor nativo ainda no rádio em São Paulo, mas eu não lembro quem que era. Mas enfim, uma vez ele nesse projeto da Classic Pan, ele tinha dia que ele acordava e falava que a gente devia fazer cabeça da música. Tinha dia que ele acordava e falava, não, mas não faz mais cabeça de música. Então, cada vez era uma coisa diferente. Ele acordava bem. Ele tava acertando a rádio, né? Tava acertando a rádio dele. Então, tinha um dia que ele queria assim, tinha um dia que ele queria assado. Teve um dia, cara, que... Como é que foi? Tava o Bob tava comigo no estúdio, e eu tava no ar. E aí um dia o Tutinha chegou, entrou no estúdio, olhou. Meu, vocês não sabem virar música, meu. Tô ouvindo lá, vocês não sabem virar música, meu. Negócio fácil de fazer, meu. Aí Tutinha, eu tava no ar. Eu falei, Tutinha, vira aí, mostra pra gente como é que faz. Daí, meu, deixa eu sentar aí, deixa eu mostrar pra vocês como é que vira a música. Ele ficou lá. Antes de ele virar a música, ele ainda falou assim, até minha filha de 3 anos de idade vira a música melhor que vocês, meu. Aí ele olhou a mesa, eu falei, esse canal aqui tá tocando, e esse canal aqui você tem que disparar para entrar na próxima música. Tá, meu, beleza, presta atenção como é que faz. Eu não tô incluindo nenhuma palavra a mais do que ele realmente falou. Tudo isso ele realmente falou, cara. E aí, vem aí como é que faz. Aí o Bob parado do meu lado, eu em pé também, só olhando. Mostra aí. Aí ele virou a música, cara, mas foi uma bosta. É fácil opinar, né? É fácil opinar. Ficou feio pra caramba. Meu, foi um desastre. Aí ele olhou assim, sem vergonha nenhuma. Meu, não ficou legal, mas vocês sabem fazer aí, meu. Faz aí, meu, faz aí. Minha filha faz melhor que vocês. Levantou e foi embora, cara. Assim que ele fechou as portas, ficava no fundo, assim, tinham duas ilhas de edição do Pânico na TV, antes do estúdio da Classic Pan ali. Ele fechou todas as portas, eu e o Bob, a gente cagava de dar risada, cara. Essa foi uma das histórias que eu tive assim com ele que foram muito legais, assim, foram divertidas. O Tutinha é muito gente boa, cara. O Tutinha é muito gente boa, eu gosto dele. Eu conheci ele na Jovem Pan, essa última passagem que eu tive lá nas rádios de São Paulo, eu conheci ele, trombei com ele lá no 14º andar, que eles estavam usando o 14º andar provisoriamente, né? Agora essas semanas já voltaram pro 24º. Cara, gente boa demais, mano. Me recebeu muito bem lá. O Adriano sumiu. Opa, tô aqui. Voltou, tô aqui. Tô aqui. Acho que agora o fone agora resolveu voltar a funcionar. Pera aí. Do nada ele mudou aqui pro fone, cara. Poxa vida. Pronto. Voltou. Então, você conheceu o Tutinha, né? Essa parte eu ouvi agora. Eu conheci o Tutinha, muito gente boa, meu. Figuraça. Só esqueci de bater foto com ele, mas tudo bem. Eu gosto dele, cara, mas assim, ele nem sabe quem eu sou. Na real, ele nem sabe quem eu sou. Inclusive, quando eu trabalhava lá, ele não sabia quem eu era também. É normal isso. Aí tive uma segunda história. Se você quiser saber a segunda história, se dá tempo aí pra você. Cara, a outra história foi engraçada também, porque ele estava num projeto de fazer as rádios web da Jovem Pan, aquelas dos anos 90, Jovem Pan 90, Jovem Pan 80, não sei lá. Então, nessa época, ele estava o tempo inteiro ali nos estúdios de gravação, principalmente com o Pazinha. E essa época foi a época em que eu tinha pedido para me desligar da rádio. Né? Foi aquela época que eu te falei que deu para mim, quero voltar para o interior. E aí eu tinha pedido para me desligar da rádio. Só que, como todo bom locutor pobreta, como eu sou também, eu queria fazer um acordo.
né? Eu queria fazer um acordo. Ó, o Supla me mencionou, cara. Caramba, ele tá na live também? Apareceu aqui, Supla te mencionou na live. Pode falar. Inf- Ah, tá. Então, e aí, cara, o Tutinha, ele tava sempre nos estúdios, eu tinha pedido já a demissão e eu queria fazer um acordo. E naquela época, eu falava direto com a secretária do Tutinha, que era a Simone, sensacional Simone também. E eu falava, puta, Simone, eu preciso falar com o Tutinha. Ah, Igor, esse assunto é complicado de você falar com ele, você não vai conseguir falar com ele não gosta, ele já teve problema no passado de fazer acordo e aí deu errado e sei lá quem meteu no pau. Aí eu falei, puta, Simone, tá, beleza. Aí a Simone me falava, o dia que ele estiver bem humorado, eu aviso você e você vem falar com ele. Aí os dias foram passando, aí, aí o que acontecia? Ele estava sempre nos estúdios e eu ficava ali rodeando os estúdios. Nessa época eu estava lá gravando chamada e produzindo também, então eu ficava rodeando ele. Aí onde ele chegou, estava no estúdio, aí eu falei com ele, no estúdio mesmo, falei, Tutinha, precisava falar com você. Ah, sei, meu, você tá querendo fazer o negócio lá, né? Simone me falou. Eu falei, então, Tutinha, dá uma força aí, meu, dá uma força aí. Pô, essa grana aí seria legal pra mim e tal. Eu vou pensar no seu caso. Cara, esse vou pensar no seu caso, ele me segurou Até mais hoje. umas 2, 3. Eles me segurou umas 2, 3 semanas, até que um dia eu rodeei ele de novo. Eu falei, aí, Tutinha, tudo bom? Beleza? Então, aí ele falou, meu, já tive problema com esse negócio, meu pai falou que não quer mais fazer esse tipo de coisa. Na boa, deixa pra lá, cara. Não fica mais me rodeando, não enche mais o saco, não, que eu não vou fazer acordo com você, não. Caramba, cara. Aí foi desistir, cara. Eu deixei quieto, cara. Aí o Tutinha não fez acordo comigo. Ih, beleza. Cauã Lima, ele tá dizendo aqui uma pergunta interessante, a penúltima aqui, antes da. A penúltima a pergunta, Tá. com a chegada dos podcasts e com a do rádio digital, o rádio FM vai perder o seu espaço? É a pergunta. Essa é uma pergunta muito, muito difícil, talvez, de responder de uma maneira muito simples, mas o que eu acredito é o seguinte: eu acho que o rádio vem perdendo espaço já há muito mais tempo, antes mesmo dos podcasts, só que o perder espaço, se você analisar o Ibope, por exemplo, você vê que o universo de ouvintes de rádio caiu bruscamente nos últimos 10 anos. Não é de agora, não é por causa de podcast, mas é nos últimos 10 anos, talvez até para mais. Então, desde que eu estava em rádio, eu acompanhei essa tendência de queda de universo de ouvinte. Antigamente, a galera de rádio, a galera ouvinte de rádio, sabia o nome do locutor, sabia o nome do programa. Hoje em dia, não se sabe mais. E antigamente era uma briga para conseguir um adesivo de uma rádio numa ação de pedágio. Hoje em dia também não tem mais. Antigamente era bem louco isso. Então, assim, o universo caiu. Porque o universo caiu porque justamente as pessoas têm mais opções hoje. As pessoas têm podcast, têm YouTube, tem um monte de coisa a mais de opção, os serviços de streaming, para encontrar a música deles. Por isso que o rádio precisa, e isso eu venho de encontro com o que o Julinho Mazei sempre fala, o rádio precisa de conteúdo, o rádio precisa ser uma plataforma de entretenimento, que é o que a Jovem Pan tem feito muito bem, por exemplo. Ela tem sido uma rádio muito mais de entretenimento do que musical. E por isso o resultado dela também é muito bom. A 89 em São Paulo também faz isso, também segue essa linha desde que ela voltou. Então, o rádio nunca vai acabar. Então, essa pergunta de o rádio vai acabar um dia, não vai. Mas o rádio precisa, sim, se adaptar a isso e aprender a conviver com essas mídias digitais que estão em volta. E uma coisa que eu já falava em 2014, 13 mais ou menos, eu tive essa conversa com várias pessoas na época lá no grupo Bandeirantes,
inclusive com o diretor, o Gustavo, eu falava, por que a educadora só faz banner, só faz outdoor, só anuncia visualmente na região de Campinas ou em Campinas? Por que a educadora não anuncia em São Paulo, no Amapá, em Salvador? Porque a Educadora FM hoje não é mais uma rádio só FM, ela é uma rádio digital também, ela está na internet. Então, todo mundo que tem acesso à internet, ou um carro com acesso à internet, também pode ouvir a emissora preferida, em qualquer lugar. Assim como você, Adriano, ouvia uma rádio web aqui da Alemanha em algum momento. Então, esse tipo de adaptação é um negócio que eu falo já há muito tempo que deveria acontecer. A rádio, ela não é mais só o FM da cidade. A rádio, ela tem que ser vista como uma mídia digital muito potente, de alcance mundial. E a partir do momento em que começar a ser mais trabalhado isso, atrelado ao conteúdo também, eu acho que o rádio consegue pelo menos se estabilizar, cara. Não vai mais ter um crescimento como teve no tempo de ouro, como teve antigamente, mas vai se estabilizar e vai viver dessa maneira. Samu Rodrigues, já meio que você respondeu a pergunta aqui, mas aqui, ó, o que você acha das rádios online e um futuro do rádio? Foi mais ou menos o que eu disse, então precisa se adaptar e o rádio vai continuar existindo, tanto no FM quanto o dia que for digital aí no Brasil, como já é aqui na Europa ou nos Estados Unidos. E o que vai contar é a criatividade para se trabalhar de uma maneira diferente. E um conselho que você daria para quem quer entrar no rádio hoje? A última pergunta. Entrar no rádio, cara, é assim como entrar em qualquer outra profissão. Então o rádio tem que ser visto como uma profissão. É um trabalho sério, é um trabalho que por mais que seja divertido, só tem gente louca no meio do rádio, mas tem gente muito séria, comprometida. E o legal do rádio é que você pode ser louco ao mesmo tempo, então você pode ser muito maluco e ser um radialista, um comunicador incrível e fazer a diferença. Eu acho que o fazer a diferença. Então, para você que quer entrar no rádio, eu tenho visto, e não é de hoje, eu acho que sempre talvez tenha sido assim, inclusive antes da minha época de rádio, quem quer trabalhar com comunicação precisa estar antenado ao que acontece, precisa saber dos assuntos de uma maneira geral. Então não adianta saber só de música, tem que saber de muito mais do que música, tem que saber de política, tem que saber de economia, tem que saber de geografia, tem que saber de muita coisa, né? E tem que saber também da língua portuguesa. Esse é o motivo que eu não trabalho com rádio na Alemanha, porque eu falo alemão e trabalho no meu dia a dia com alemão, mas eu tenho sotaque, eu tenho erros de gramática e tudo isso não são características ou qualidades para trabalhar em rádio, né? Então não adianta você matar aulas de português, por exemplo, e não estudar um pouco, entender a gramática e saber como falar bem e querer ser um locutor de rádio. Você até pode trabalhar nos bastidores, beleza, os bastidores não tem tanto problema assim. Mas, cara, o rádio é uma profissão e para você que está interessado em trabalhar em rádio, em comunicação de uma maneira geral, é um ambiente sensacional, muito disputado, assim como várias outras profissões, não é fácil, mas quem se dedica e quem traz o diferencial consegue chegar lá. O Vitinho aqui de Novo Horizonte também está concordando com o que você falou sobre o futuro do rádio. Obrigado, Vitinho, um abraço. Valeu. E agradecer a sua participação aqui na nossa live. Obrigado, Igor, pela disposição aí. Eu sei que já é meia-noite aí. E sucesso para você aí, meu amigo. Conta com a gente aqui. Pô, Adriano, eu que agradeço, obrigado. Quero reconhecer também, porque acho que o reconhecimento é uma das melhores maneiras de deixar alguém feliz e satisfeito, né? E eu quero agradecer e reconhecer também todo o trabalho que você faz aí divulgando as rádios, divulgando os profissionais de rádio.
é uma dedicação, cara, muito, muito incrível e que você merece todo elogio. Obrigado. Obrigado mesmo de coração aí pelas palavras. E Travou? tamo junto, Voltou. cara. Tamo junto. Obrigado, Adriano, valeu. Obrigado aí por todo o trabalho que você faz, cara. Valeu, gente. Valeu. Obrigado aí para todo mundo que acompanha a nossa live, nos comentários. Até segunda-feira, gente.